Tá chegando, hein, molecada? Tá chegando a saga Crise nas Infinitas Terras no Arrowverse, ou Arrowverse, universo Arqueiro Verde, caso vocês queiram chamar assim. Tem muitos fãs que de fato estão sabendo disso, estão sabendo da importância dessa saga que tá chegando. Só que tem gente que não faz ideia, que só assiste a série por gostar e não faz a menor ideia do que tá aguardando eles, galera. Do grande evento cósmico que vai acontecer com ele. Caso você não seja um leitor de quadrinhos, caso não manje tanto assim do universo DC, de universos paralelos que foi apresentado principalmente na série do Flash, eu vou mostrar pra vocês como que foi esse evento nos quadrinhos, essa mega saga que mudou pra sempre não só o universo DC, mas também mudou, galera, o universo dos quadrinhos. Trouxe uma nova era pras páginas coloridas das revistas. É isso que veremos hoje, gente. Crise nas Infinitas Terras. Como será que ela foi? Salve, galera, eu aqui sou o JV e sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pois é, galera, Crise nas Infinitas Terras, gente. Eu confesso que eu não sabia como que a DC faria para adaptar isso para alguma mídia. São tantos personagens, tantas entidades, tantas equipes unidas na mesma saga, no mesmo objetivo, galera, que particularmente eu não sabia se a DC iria conseguir reproduzir isso. E foi pensando nisso, galera, no tamanho do evento que as séries Arrow, Flash, Supergirl, Lendas da Manhã e até da Batgirl vai trazer, que eu quis trazer aqui a sinopse completíssima, com spoilers obviamente, sobre a saga Crise nas Infinitas Terras, que é disparada uma das melhores sagas de quadrinhos que eu já li na minha vida. E aliás, é uma das maiores sagas cósmicas de qualquer editora, gente. Então vem comigo que você vai sacar como é que funciona esse conceito de multiverso, de terras paralelas. Antes de ir pra história, galera, pra história fictícia dentro da série, eu tenho que ressaltar um ponto muito importante aqui no nosso mundo, que é o motivo pelo qual essa saga surgiu. Na época, lá nos anos 80, onde a DC tava bombando, vendendo quadrinhos a rodo, gente, eles criaram vários universos paralelos. E isso confundia os leitores, principalmente os leitores novos que estavam chegando agora, nas revistas. Porque, pô, a gente tinha o Batman da Terra 1, o Superman da Terra 2, não sei quem da Terra S, outro da Terra X, ninguém sacava o que era. Então a saga Crise nas Infinitas Terras foi criada para rebootar completamente o universo DC. Eles unificaram todos esses universos que a gente conhece em um só, formando uma única terra. E isso obviamente facilitou muito a vida do leitor. Não precisaram mais ficar raciocinando, tentando adivinhar o que estava acontecendo, onde é que era tal coisa. Eu sei que nem todo mundo gostou disso, mas pô, a gente não tem que pensar só em quem já consome a gente tem que pensar em futuros consumidores. Bom, dito isso, vamos partir então para a história. Desde os primórdios dos tempos, galera, uma raça muito pacífica vivia calmamente em Malthus. Os habitantes desse planeta eram obviamente chamados de Malthusianos. Os Malthusianos eram um povo extremamente avançado em tecnologia, medicina, filosofia e principalmente em poderes mentais. No entanto, um dos cientistas desse planeta queria descobrir todos os segredos da criação do universo. E depois de muita pesquisa, muito trabalho, ele finalmente conseguiu construir uma máquina que realizasse esse feito, gente. E então ele partiu para o passado e observou a criação do universo. E ele observou, através desse portal, uma palma gigantesca com um caldo de estrelas na mão dele, quando de repente a máquina explodiu. Essa tolice, erro que Crona cometeu, gente, custou caro toda a existência do universo, de toda a realidade que viria a existir. Graças a esse erro foi criado o universo de antimatéria. E também o nosso próprio universo foi multiplicado em várias terras paralelas, universos diferentes, galera, realidades diferentes. E a simples e mera existência do universo de antimatéria, ela liberou uma energia negativa que corrompeu incontáveis mundos, trouxe um mal nunca visto antes na existência. Os Malthusianos então se sentiram culpados por toda essa catástrofe e trataram de procurar um jeito de
eliminar esse mal de uma vez por todas, para que ele parasse de corromper mais mundos. Só que ao mesmo tempo que tinha os Malthusianos que queriam resolver o problema, tinham os que preferiram se retirar, digamos assim. Esses Malthusianos se retiraram e foram para outra dimensão. E esses mesmos Malthusianos se tornaram o que foi conhecido como os Controladores. A outra parte que restou dos Malthusianos foram os Guardiões do Universo, que migraram então lá para o planeta Oa, que sim, é lá onde se situa a tropa dos Lanternas Verdes. No princípio, para poder ajudar a proteger o universo, eles criaram uma raça chamada Psions, ou Psions, não sei como é que pronuncia. Só que essa mesma raça acabou se rebelando. A seguir, os Guardiões então criaram os androides caçadores cósmicos. Só que esses mesmos caçadores tiveram um destino muito parecido. Para impedir que a ordem se perdesse e para evitar que o universo entrasse em um puro caos e não houvesse mais volta, galera, os Guardiões do Universo dividiram todo o universo em incríveis 3.600 setores. E para cada setor foi criado justamente um anel que permitisse que cada um deles pudesse fazer o que o dono assim desejasse. Cada anel seria entregue aos seres mais honestos, os mais justos, que não usariam os anéis para benefício próprio. E principalmente, não bastava só ser destemido e tal, tinha que ter uma força de vontade maior, porque assim o poder desse anel seria ativado. E esses seres, como vocês já devem ter sacado, passaram a ser conhecidos e chamados como a Tropa dos Lanternas Verdes. Há milhões de anos atrás, lá no mundo de Oa, onde se localiza a Tropa dos Lanternas Verdes, no nosso universo surgiu um ser chamado Monitor. Só que ao mesmo tempo em que o Monitor surgiu, por um equilíbrio cósmico, na lua do planeta Qward e no universo de antimatéria, galera, surgiu o ser que ficou conhecido como Anti-Monitor. E os dois acabaram sentindo a presença um do outro e eles partiram para uma batalha que durou incríveis 1 milhão de anos. Até que um certo dia, gente, após um ataque simultâneo, após um choque igual de forças um contra o outro, os dois foram abatidos e ficaram inconscientes, sabe-se lá por quanto tempo. Crona não era o único ser existente que queria descobrir qual era a origem do universo. Existia outra pessoa. Esse homem era chamado de Pária. E para conseguir descobrir toda a origem da realidade e tudo, ele criou uma câmara que pudesse ver a gênese de tudo que existe. Porém, enquanto ele vasculhava esses mistérios, ele acabou acidentalmente desencadeando uma reação que destruiu todo o universo dele. Não foi um planeta não, galera. Foi a realidade que ele vivia, que foi simplesmente apagada como se não fosse nada. Ele foi o único sobrevivente justamente por estar dentro da câmara dele na hora da explosão. E a explosão foi tão catastrófica, tão grande, que ela foi reverberando por todos os universos até que ela acabou acordando o Anti-Monitor, que permaneceu todo esse tempo inconsciente depois da luta com o Monitor. E por consequência, o próprio Monitor também acabou acordando com a explosão do universo. Acordado então, o Monitor criou um satélite onde ele começou a catalogar todos os heróis e vilões de todos os universos existentes, para que quando chegasse a hora certa eles pudessem deter os planos do Anti-Monitor. Por conta desse pecado, o Pária foi condenado a ir para onde a destruição estivesse acontecendo, e o Monitor acompanhava ele toda vez que a destruição acontecia. Em uma das viagens deles, o Monitor acabou encontrando uma pessoa chamada Layla, que estava boiando no mar depois de um acidente de barco. O Monitor viu o potencial nela e recrutou ela, e a partir de então ela passou a ser chamada de a Precursora. Só que só porque o caso com o Monitor foi bom não quer dizer que com o Anti-Monitor foi bom. Muitíssimo pelo contrário, aliás. Com o Anti-Monitor livre, ele conseguiu liberar uma onda de antimatéria que avançou sobre vários universos. Com isso acabaria aumentando os poderes dele em níveis catastróficos. E logo de início da história, a gente vê a destruição da Terra 3. E o que há na Terra 3, gente? Nela só existe um único herói, que sim, Alexander Luthor era o herói desse planeta. Ou como vocês mais conhecem, Lex Luthor. Pois é, quando eu falo que são universos paralelos, tudo pode acontecer, galera.
Por que não o oposto do que a gente conhece? Nesse universo, Lex Luthor é casado com Miriam Lois Lane. Sim, a Lois Lane que a gente conhece. Só que no nosso universo, ela tá com o Superman. E por que eu disse que tudo poderia ser ao contrário? Porque nesse universo existe uma liga de supervilões chamada de Sindicato do Crime. Que sim, é o oposto da Liga da Justiça que a gente conhece. E nos momentos finais deles, eles estavam se esforçando muito para conseguir salvar o planeta que eles tanto tentaram conquistar. E claro, como não podia deixar de ser, o Pária aparece como punição para testemunhar o fim desse universo. Vendo que não tinha mais salvação, Lex Luthor e Lois Lane colocam o filho dele dentro de uma nave e mandam ele para outro universo, outra dimensão. E sim, é muito parecido com a origem do Superman, galera. Esse bebê então é resgatado e é imediatamente levado para o satélite do Monitor. E durante a passagem pela fenda vibracional que separa os universos, as realidades, essa criança conseguiu se tornar um híbrido, uma fusão de matéria com antimatéria. E justamente por ser uma fusão de dois universos completamente opostos, a estrutura molecular dele se alterou em níveis assim avançadíssimos. Ele conseguiu passar de criança para adulto em poucos dias. Não foram anos, foram dias. Então a precursora parte para recrutar o primeiro time para poder ajudar o Monitor a deter o Anti-Monitor. E o mais legal é que ela recrutou heróis de várias dimensões diferentes. Ela não passou só em um universo e pegou o que tinha. Ela passou em vários e foi pegando. E ela não recrutou só heróis não, também recrutou vilões, galera. Ou seja, para eles precisarem da ajuda dos vilões é porque o assunto era muito sério. Eis então que ela recrutou os heróis e vilões: Solivar, Pirata Psíquico, Flamejante, Psimon, Besouro Azul, Geoforça, Nuclear, Nevasca, o Superman da Terra 2, Arion da Atlântida, Dr. Polaris, Manto Negro, o Cyborg dos Novos Titãs, Vesper da Legião dos Super-Heróis e o Lanterna Verde John Stewart, que na época ainda estava no começo da carreira dele. A primeira missão que eles tinham era defender 5 dispositivos colocados pelo próprio Monitor em 5 épocas e mundos diferentes. E ele fez isso justamente para impedir o avanço da antimatéria. Como não poderia deixar de ser, por ser uma batalha muito dura, muitos foram feridos e ficaram à beira da morte com as batalhas que eles travaram percorrendo os universos. Enquanto essa missão acontecia, os heróis que não foram convocados estavam meio que tentando colocar ordem nas cidades, no mundo onde cada um vivia, pois o pânico se estabilizou geral. Só que a crise acaba chegando na Terra Ativa e na Terra Paralela, que respectivamente são a Terra 1 e a Terra 2. E não importava a época que tivesse, a crise atingiria qualquer um. No século 30, anos no futuro, galera, a Legião dos Super-Heróis lutou contra as forças do Anti-Monitor também. Até quem não era super poderoso foi ajudar. O Batman e a Batmoça, ou Batgirl, chame como você chamar, também estavam ajudando esse conflito. Inicialmente o Batman e a Batgirl se questionaram de como que eles poderiam ajudar um problema desses. Só que a ajuda de todos era indispensável, não tinha porquê sim ou porquê não. E um detalhe muito épico, galera, que eu esqueci de ressaltar também, é que em um dos dias que o Batman tá tentando deter o Coringa em um dos crimes dele, ele acabou se deparando com o Flash, que era o Barry Allen nessa ocasião, que tava percorrendo por todas as linhas temporais pedindo socorro, galera. Agora, como que o Flash fez isso? E por que ele estava tão esgotado quando ele apareceu pro Batman? Enquanto isso, o Anti-Monitor possuiu a precursora e conseguiu fazer com que ela matasse o próprio Monitor. Pois é, nesse momento já tivemos uma das nossas primeiras grandes baixas, o próprio Monitor, o próprio homem que arquitetou todo esse plano. Só que o Monitor já previa que ia ser morto, independente de quem fosse, ele já sabia que morreria, e com a morte dele foi liberada a energia necessária para que os dispositivos que ele colocou nos universos fossem ativados. Por isso que era crucial os heróis defenderem esses dispositivos, porque senão eles não poderiam ser ativados se fossem destruídos. Por ora, esses dispositivos conseguiram conter a ameaça da antimatéria. O objetivo dessa missão geral aí, galera, é fazer com que todos os universos se tornem um só. E isso foi uma profecia feita na aurora dos tempos. Era para ser um só desde o começo. E com todo esse conflito, acaba surgindo uma espécie de limbo, sabe?
que é um lugar assim, um subuniverso, digamos assim, onde a Terra 1 e a Terra 2 estão separadas só por uma vibração que diminui constantemente e que vai acabar por fundir elas. E se fundir a Terra 1 com a Terra 2, elas vão ser destruídas na hora. Não vai ter salvação se isso acontecer. Então todos os heróis da Terra 1 e da Terra 2 são convocados para tentar salvar pelo menos as últimas terras que sobraram da crise, galera. Que no caso foram a Terra X, a Terra 4 e a Terra S. Só que o Anti-Monitor então ataca o satélite no limbo e no último ato, um ato de desespero, para conseguir salvar as terras restantes, a precursora decide se autodestruir, se autoexplodir no centro do satélite, fazendo com que ele desaparecesse e também com que as 3 terras restantes se juntassem à Terra 1 e à Terra 2 lá nesse limbo. Porque assim eles poderiam, pelo menos por hora, impedir que a crise atingisse elas. Layla, Alex Luthor e Parya convocam então a Lady Quark, que é a última sobrevivente da Terra 6. Eles também convocam o Superman da Terra 1, o Superman da Terra 2, o Tio Sam da Terra X, o Shazam da Terra S, o Besouro Azul da Terra 4, e esses foram representantes de 6 universos, 5 dos quais ainda estão vivos, para assim explicarem a origem da crise do Anti-Monitor e do Monitor. Depois de esclarecer toda a treta, todo esse rolo aí, foram reunidos os maiores heróis desses planetas, aqueles com muitos anos de experiência apenas, galera. Dentre eles a gente tem Supergirl, o Raio, Capitão Átomo, Capitão Marvel, ou Shazam também, Nuclear, Mulher Maravilha, Caçador de Marte ou Ajax, depende como você gosta, Doutora Luz, Mon-El e o Lanterna Verde. Alex Luthor então se constrói, sabe, se faz como um túnel para eles poderem passar para o universo de antimatéria. O objetivo desses heróis é chegar na base do Anti-Monitor e destruir as máquinas que estão diminuindo as vibrações que separam as duas terras. É como eu disse, a vibração está separando elas. Se ela simplesmente sumir, as terras 1 e 2 vão se chocar e se destruir. Só que obviamente, galera, por ser a base do grande vilão da saga, foi muito difícil. Tanto é que a maioria dos heróis ficou ferido e os únicos que conseguiram passar pelos obstáculos foram o Superman e a Doutora Luz. Quando o Superman estava quase destruindo as máquinas, eis que o Anti-Monitor surge das trevas e ataca ele. A Supergirl, sem pensar, sem mais nem menos, parte em direção, atacando sem piedade o Anti-Monitor para salvar o primo dela. Mesmo sabendo que ela não tem chance e poderia até mesmo morrer pelas mãos dele. Mesmo sabendo o quanto que isso poderia deixar o Clark arrasado. Ela enlouquece, se enfurece e ataca ele enlouquecidamente, conseguindo destruir o traje dele, a carcaça de ferro que ele tinha. E ó, esse foi um feito gigantesco, hein? Anota o que eu tô falando, ela conseguiu fazer o que poucos conseguiram fazer. Ao destruir o traje dele, ele acaba sem querer fazendo a energia dele se dispersar. A Supergirl então, com algum mau pressentimento talvez, ela manda o Superman e a Doutora Luz em direção ao encontro dos outros heróis enquanto ainda havia tempo. Enquanto ela ainda conseguia segurar o Anti-Monitor. Só que a Doutora Luz insiste em ficar para ajudar, galera. E num descuido então, a Supergirl é atingida em cheio por uma rajada. O Anti-Monitor logo depois disso escapa. E eis então que vem um dos momentos mais tristes do mundo dos quadrinhos, seja Marvel ou seja DC, galera. Superman então chega e segura a Supergirl nos braços e implora para que ela não morresse. A Supergirl, com um sorriso esboçado no rosto, um sorriso caloroso, tranquilizante, pede para que seu primo Clark não chore. E fala para ele ser corajoso, pois ele próprio ensinou ela a ser corajosa. E ele devia demonstrar essa tal coragem. E então, Supergirl morre nos braços do Superman. Esse foi um dos momentos mais chocantes, mais marcantes, não só dessa saga, galera, como também do universo DC, do universo dos quadrinhos. Olha, eu fico até arrepiado só de lembrar, cara. Foi muito foda. Tanto é que a capa da edição onde a Supergirl morre é a capa mais conhecida dessa saga. Pô, ela é a capa dos compilados dos 12 volumes, sabe, galera? Ela que é tipo a capa que define essa saga, que define tudo o que aconteceu nela. Pelo menos, apesar de ter sido um preço alto para ser pago, a fusão das terras conseguiu ser contida. Mas a gente ainda não sabia por quanto tempo. Então realizaram o funeral da Supergirl. E a Batgirl então vai discursar no funeral dela, onde ela se mostrou bastante emocionada. Foi muito difícil falar pra ela o símbolo de heroísmo que a amiga dela foi. Logo depois a gente vê o Superman conversando com o corpo sem vida da Supergirl, segurando ela nos braços.
Depois de conversar com o corpo da sua falecida prima, ele parte para levá-la ao sol. E levá-la para o sol seria o símbolo de que todos os sonhos deles continuariam sendo compartilhados, não importa quem vivesse ou morresse. No meio do luto, de todo o sentimento abatido da morte da Supergirl, o Anti-Monitor consegue se recuperar dessa batalha e começa a construir um canhão de antimatéria. O Flash então consegue se livrar do domínio do Pirata Psíquico, que traiu os heróis para se juntar ao Anti-Monitor, e ele consegue fazer o Pirata Psíquico dominar os servos do Anti-Monitor para que eles se autodestruíssem. O Flash então parte para a fonte de energia do canhão e ele começa a correr como ele nunca correu antes, porque só assim ele liberaria a energia necessária para destruir os canhões de antimatéria. E aliás, é um ponto importante, ele correu tão rápido que ele percorreu a linha do tempo, galera. Por isso que o Flash apareceu pro Batman lá no começo da saga, galera. Ele já tinha feito essa corrida no futuro e foi tão rápido que ele voltou ao passado e conseguiu transmitir a mensagem do apocalipse, da crise infinita, pros membros da Liga da Justiça, para deixar os heróis do passado cientes do que tava para acontecer, galera. Isso foi muito genial. Só que justamente por correr tão rápido a ponto de percorrer pela linha do tempo dele, o corpo dele não aguentaria tanta pressão, nem com o traje dele. Porque a gente sabe que o traje do Flash é construído para aguentar a pressão da velocidade que ele corre. Só que não para a pressão de uma viagem temporal, cara. Então o corpo dele começou a se deteriorar, começou a se desfazer praticamente. E eis então que a gente teve mais uma perda. Barry Allen, o nosso querido Flash, também veio a morrer. Tudo parecia mais ou menos resolvido, galera. A fusão das terras foi controlada. Layla Alexander e o Paria vão discursar na ONU para todos os representantes dos 5 planetas que foram envolvidos, no caso as 5 terras. Só que agora a ameaça mais imediata são justamente os super vilões. Sim, aqueles vilões padrão que a gente conhece. Então para isso os heróis precisam ativar a esteira cósmica, que é uma máquina que permite a viagem no tempo de uma terra para outra, para cruzar entre as dimensões. Para isso, a Layla, a precursora no caso, e Jay Garrick, que aqui no Brasil ficou conhecido como Joel Ciclone, que caso você esteja se perguntando, meus amigos, sim, Joel Ciclone é o primeiro Flash de todos, galera. Aquele que usava aquele chapeuzinho maroto lá, tá ligado? Então, o Flash original, junto com a precursora, foi recrutar Wally West. E naquela época, Wally West ainda era o Kid Flash. Ele nem assumiu o manto de Flash original ainda, galera. Enfim, ativando a esteira cósmica, eles vão poder mandar os heróis pra combaterem esses vilões aí que estão causando o maior barraco. A Aquamoça acaba sendo envolvida por substâncias tóxicas. E o Aqualad, infelizmente, não consegue impedir isso. O que ocasionou também na morte também da Aquamoça, outra grande perda nessa batalha. Bom, de qualquer forma, os heróis chegam a esses planetas e começam o combate com os super vilões. No meio da batalha contra os super vilões, eis que o Spectrum aparece e informa a todo mundo que o Anti-Monitor ainda estava vivo e a destruição dos universos estava cada vez mais próxima. Pois ele viajou no tempo em direção à aurora dos tempos, galera. Pro momento onde os múltiplos universos surgiram. Ou seja, ele voltou para aquela época para conseguir mudar todo o curso da história. Fazendo isso, ele vai fazer com que o universo se torne desde o princípio dos primórdios lá, gente, um universo só de antimatéria. E para impedir ele, não se viu uma outra opção a não ser uma aliança entre os heróis e os vilões. Com a aliança formada, os heróis e os vilões se dividem em duas equipes. Os heróis vão para a Aurora dos Tempos, enquanto os vilões vão para a época onde o Krona, lá em Oa, ativa a máquina dele para conseguir ver a criação da realidade. E no momento da partida, galera, eis que surge ninguém mais, ninguém menos do que o Superboy Prime, que era o único sobrevivente da dimensão dele. Infelizmente, os vilões não conseguem impedir Krona, mas a força conjunta dos heróis, magos e do Espectro consegue impedir o Anti-Monitor de realizar os planos dele. Só que uma mudança catastrófica acontece, galera. O que antes tinha nascido como múltiplos universos, múltiplas realidades, múltiplas dimensões, acabou se unificando. Uma única Terra renasceu naquele momento. Ou seja, meus amigos, esquece Terra 2, Terra 3, Terra 4, Terra X, Terra S, esquece. Agora só existe uma Terra.
Só uma única realidade para todos os heróis e vilões da DC. Só que rolou uma pequena confusão, galera. Nessa Terra renascida estão reunidos vários elementos de todas as 5 terras que estavam no meio do conflito. Um deles era o Superman da Terra 2, o Superman veterano. Só que ninguém se lembra dele, ninguém sabe quem ele é. O pessoal só conhece o Superman que a gente conhece, o Superman da Terra 1, ou Superman que a gente lê, tá ligado? Mas ninguém se recordou do outro Superman. Infelizmente, a Lois, a esposa dele, foi uma das pessoas assim que não pôde estar lá pra ver a Terra unificada, galera. Ela foi uma das que foram excluídas desse reboot do universo DC. E, bom, o Superman da Terra 2 se reúne com o Superman da Terra 1, com o Jor-El Ciclone, que era o primeiro Flash, e com o Wally West, que ainda era o Kid Flash. Juntos, eles montam de novo a esteira cósmica e tentam viajar de novo pra outra Terra. E devo ressaltar, aliás, de que eles se lembram dos eventos da crise nas infinitas terras, eles se lembram de tudo o que aconteceu. Por isso que eles estavam querendo viajar para outra terra, para averiguar se alguma coisa mudou. Adivinha o que eles encontraram depois de correr na esteira cósmica? Nada. Havia só um vazio no espaço. Nada. O que com certeza causou o desespero absoluto do Superman da Terra 2. Se coloca no lugar dele, galera. Como você se sentir com a sua dimensão, seu planeta, sua família, seus amigos tendo simplesmente assim desaparecido como se nunca tivessem existido. Com o renascimento do universo DC, galera, muitos conceitos das realidades paralelas, muitas pessoas meio que foram interpretados como nunca existiram. Ninguém sabe da existência, ninguém nunca vai saber também. Bom, ao voltar à Terra, a esteira cósmica é destruída. E no espaço, um grupo que foi formado por Delphine, que é a companheira do Aquaman, Capitão Cometa, Adam Strange, Rip Hunter, o Homem-Animal e o Cavaleiro Atômico. Eles vão juntos para a nave do Brainiac. Eles explicam então pro Brainiac tudo o que aconteceu, toda a crise infinita, tá ligado, galera? Explicou toda a treta. E sabendo de tudo isso, então, o Brainiac diz que só uma única pessoa no universo pode ajudar eles com isso. Essa pessoa era o Darkseid. De volta à Terra, a Precursora convoca todos os heróis para explicar para eles o que raio estava acontecendo. Por que houve uma mistura de realidades, porque só existe uma única dimensão. Nesse universo renascido, só teve um único Batman, um único Superman, um único planeta Krypton, uma única Mulher Maravilha, dentre várias outras. Os vilões que ajudaram os heróis no combate contra o Anti-Monitor não se lembram de nada do que aconteceu. Quando o Batman e o Robin foram até a prisão agradecer o Lex Luthor por ter ajudado eles, ele mostrou que não se lembrava de nada. E aí fica a dúvida, por que os heróis se recordam de tudo que aconteceu, mas os vilões não? E a resposta para isso é muito simples. Porque todos os heróis estavam na aurora dos tempos, quando o universo todo renasceu. Eles presenciaram o nascimento de uma nova realidade, gente. E então acontece, gente, aquilo que eu falei exatamente antes. Muitos heróis começam a se questionar como é possível eles estarem ali se as terras deles, os passados deles nunca existiram. Como isso é possível? Até que de repente a Terra é envolvida mais uma vez por trevas. O Anti-Monitor voltou e levou a Terra para o universo de antimatéria dele. A Precursora então invoca mais uma vez os heróis dessas terras para poderem combater o Anti-Monitor de novo. Alex Luthor então abre esse portal para o universo de antimatéria. E o Flash original, que no caso era o Barry Allen, correu tão rápido que ele conseguiu correr até mesmo ao futuro. Porque ao chegar no universo de antimatéria, ele conseguiu aparecer para o Wally West. O Wally então tenta correr em direção ao Barry para ver se conseguia fazer alguma coisa para ajudar ele. Mas o inevitável acontece. O pirata psíquico aparece. Ele apareceu assim completamente alucinado, pedindo socorro, inclusive com o traje do Flash do Barry Allen nas mãos dele. O Anti-Monitor aparece mais uma vez e começa então finalmente a batalha final entre os heróis e o Anti-Monitor no universo de antimatéria. Depois de uma batalha tremenda, muito difícil, eles finalmente conseguem destruir ele. Alex Luthor então abre um portal que leva eles de volta para a Terra e eles partem para lá. Mas não antes de um raio atingir em cheio a Mulher Maravilha. Aliás, galera, ela evoluiu e provavelmente essa foi a única explicação plausível para ela ter ressurgido na série Lendas. Os heróis partem para a Terra e então só ficam o Superman da Terra 2 e o Superboy da Terra Prime. Alex Luthor também ficou por lá e parecia que eles não tinham mais o que fazer contra o Anti-Monitor, que ainda continuava se reerguendo. Mas então o Darkseid conseguia ver tudo através dos olhos de Alex Luthor e lançou em cima do Anti-Monitor
um raio ômega, que conseguiu desestabilizar o Anti-Monitor, e eis então que uma das melhores e mais icônicas cenas da história dos mundos dos quadrinhos acontece. O Superman da Terra 2, o Superman veterano velhão, desfere o soco final que destrói de uma vez por todas o Anti-Monitor. Que cena linda de se ver, galera. Um Superman que já passou por tanta coisa, que adquiriu tanto poder, sabe, tantos acontecimentos na vida dele. O único que sobrou da Terra 2, gente, ele precisava no mínimo dar esse golpe de justiça no Anti-Monitor pra compensar tudo que ele fez. Bom, o universo de Antimatéria começa a se destruir com a destruição do Anti-Monitor. Alex Luthor então abre um portal para levar o Superman da Terra 2 e o Superboy Prime para uma outra terra, para uma outra dimensão. Mas não antes de ter revelado que ele salvou a Lois Lane da Terra 2 antes da destruição do multiverso. Alex então abre o portal, Superman, Superboy e Lois Lane vão para uma terra desconhecida. Em outra saga da DC foi revelado para onde eles foram, mas não é esse o foco de hoje. O foco é só a saga Crise nas Infinitas Terras. Quem sabe um dia eu não trago um vídeo explicando para onde eles foram. Pode ser que seja aqui no YouTube, pode ser que seja no meu Instagram, onde vão sair novos conteúdos exclusivos. Não sei. Bom, galera, minha opinião sobre essa saga. Olha, se você é minimamente fã da DC, eu acho que você deveria sim ler ela. É uma saga que redefiniu todos os padrões da DC que a gente conhece, gente. Conseguiu trazer novos leitores pra essa editora. E assim, um dos maiores eventos cósmicos da história dos quadrinhos, gente. O universo assim foi... Acho que de todos os reboots que a DC teve, eu acho que esse foi o melhor até hoje. Aliás, eu acho que o único reboot que bate de frente com a Crise nas Infinitas Terras foi o Flashpoint. Mas essa saga foi primordial pro universo DC, galera. Não importa qual editora você prefira, eu acho que você precisa sim ler essa saga, que vale muitíssimo a pena. Nota final pra essa saga, sem dúvidas, 10. Eu não consigo dar nota menor do que 10 pra uma saga tão épica dessas, gente. É uma obra de arte pra qualquer leitor de quadrinhos, pra qualquer um que goste de histórias profundas, que goste desse conceito de multiverso, de dimensões paralelas. Eu acho que é perfeito pra qualquer um. Mas esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero demais que vocês tenham gostado. Querem que eu traga mais vídeos falando de sagas de quadrinhos, ou até mesmo sagas de animes, cara, que também dá pra fazer isso, sim. Eu tô com umas ideias de contar histórias de animes, tá ligado? Eu tô com uma vibe legal. Eu acho que vocês vão gostar bastante do que tá vindo por aí. Enfim, se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui no canal, não se esquece de arregaçar ele de likes, hein? Clica aí no joinha se você é fã da DC, fã de quadrinhos, cara. Então vai deixando seu joinha. Lembra de ir se inscrevendo no canal, clicando no sininho, cara. Que é isso que movimenta a gente aqui. É isso que faz nosso trabalho aqui crescer cada vez mais. E é isso daí então, galera. Um grande beijo pra todos vocês aí, jovens monitores e anti-monitores das interwebs. E a gente se vê no multiverso afora no meu próximo vídeo, hein? Me despeço de vocês e... tchau!